Fala galera, fala pessoal, espero que as aulas do curso estejam ajudando vocês, principalmente para quem nunca ouviu falar desse tal de gráfico de renda. Se na aula anterior eu falei sobre teoria de mercado, sobre teoria de Dow, será que Fibonacci também funciona no Renko? Dá uma olhada nessa aula que eu preparei para vocês. Beleza pessoal, vamos lá então. O tema de hoje é Fibonacci. Eu tinha falado sobre Dow. Antes de dar um pulo para ondas de Elliott, eu queria dar uma chamada rápida sobre Fibonacci. Acho que boa parte já ouviu falar. Tem bastante mito também sobre o uso dessa ferramenta, né? Antes de mais nada, né? O que é Fibonacci, né? Muito tempo atrás se descobriu dentro de uma sequência de números que havia uma correlação entre essa sequência e sempre se repetia. E a partir dela, né, se encontrou proporções que, se a gente for estudar em outros fenômenos da natureza, se repetem de forma até surpreendente. Tá? Por exemplo, aqui as formas geométricas dessas figuras, proporção da concha, nas relações humanas, físicas, né, nas proporções do corpo, existem números, proporções, relações que sempre se repetem. Tá? E na análise técnica se partiu para utilizar também este recurso, né? A partir da expansão, as retrações de Fibonacci e também como projetar os nossos alvos. Então, basicamente, como a gente pode usar isso no trade, né? A gente pode usar a projeção ou retração de Fibonacci para identificar suporte e resistência, reversão de tendência, um movimento de contração do mercado para uma nova entrada, para se preparar para uma puxada nova de compra. Tem diversas teorias, diversas práticas que podem ser utilizadas com Fibonacci. Tem gente que não acredita, tem gente que acha que é coincidência. Existem muitas coincidências. Eu acho também tem muitas coincidências que ocorrem na gente que analisa gráfico, né? Essa é a briga de quem usa análise técnica. Mas algumas dessas coincidências funcionam, né? Então, por que não? Para ter algum motivo para usar no trade. Por que não? Essa sequência, essa relação entre os números nasceu de uma razão. O pessoal chama da razão de ouro, né? Que é essa razão aqui, 0,618. E o inverso dela, se a gente pegar o inverso de 0,618, a gente chega em 1,618. Então, dentro de uma proporção de 100%, né? A gente vai ter várias proporções que vão se repetir ao longo dos movimentos do mercado, né? Por exemplo, eu vou ter 50%, eu tenho 61%, 61,8%, e chegando a 100%. Sendo que o primeiro nível, né, que é o 38,2 aqui, que na realidade é o inverso, né? É o inverso desse, o inverso daquele ali. Se a gente pegar em dimensões, né, de 0 a 38,2, é a mesma coisa de 100 a 61,8. Existem outros níveis também de Fibo, dessa que a gente pode fracionar essa proporção de 0 a 100. As mais utilizadas são essas daqui. Então pesquisem, tá? Pesquisem aí. Existe muito material na internet, materiais teóricos, matemáticos, a respeito da relação de Fibonacci e até mesmo como usar no trade. Mas vamos ver como a gente pode olhar isso no gráfico de Renko. Tá? Na ferramenta, todas as plataformas têm praticamente, no mínimo, né? Tem no mínimo duas ferramentas, que é a retração de Fibonacci e a expansão de Fibonacci, ou projeção de Fibonacci. Existem outras formas de traçar Fibonacci em arco, de forma temporal, na vertical, na horizontal. Vamos usar o padrão, que é basicamente isso aqui, né? Fibonacci é isso, a gente pega dois pontos, entre dois pontos a gente traça uma região para se analisar os pontos de reversão, de retração do movimento, considerando que, por exemplo, o preço ele nunca vai subir, claro, algumas exceções, né? Ele não vai subir sempre em linha reta, né? A gente já viu que ele precisa ter alguns respiros, né? Então o preço vai subir, em algum momento ele vai retrair. Depois, vamos pegar tudo a mesma cor aqui, depois ele vai subir de novo, e aí ele retrai, ele sobe, e às vezes fica brincando, depois ele sobe, né? Ou seja, é o zigue-zague que a gente está acostumado a ver aqui no gráfico, né? Ó, embora a gente esqueça muito que o zigue-zague acontece, agora ele sobe, desce. Ou seja, ele nunca vai de forma única, direta, até aqui o preço. A menos que a gente vá para um tempo menor. E aí vem dos fractais e das ondas das tendências primárias ou secundárias, que a gente vai traçando ao longo. Mas enfim, vamos voltar aqui ao Fibonacci. Digamos que o preço, ele fez esse movimento de subida,
E agora eu vou estudar as retrações. Entre o movimento de 100%, o preço pode fazer uma retração de 38,2%, de 50% ou de 61,8% desse comprimento todo aqui, desse comprimento de 100%, beleza? E depois que ele faz esse movimento de retração, aí ele pode desencadear e continuar o movimento de alta, ou aqui, ou se ele bateu no 50%, aí ele faz isso, ou no 61,8% ele faz isso. Para o movimento de compra, a gente vai ver depois em ondas de Elliott que algumas retrações são muito fortes. Tá? A 61,8 no movimento altista é muito forte para a gente pegar alguma das ondas da terceira onda de Elliott. Tá? Mas isso não quer dizer que o preço ele não vai retrair só 38,2 e continuar. Essa onda aqui ela é forte também. Isso aqui é de 50, né? Mas essa aqui também pode definir operações, como a gente espera que quando chegar na 61,8 vai dar uma esticada alta, grande, né? Vai vir lá na terceira onda, na onda 3, a famosa onda 3. Mas a onda 3 ela pode vir aqui no 38,2. Acontece muito de o preço retrair até a 50 e ele ficar titubeando aqui um pouquinho para depois desenvolver o movimento altista. Então, não existem regras, né? Não existem certezas. E vamos olhar aqui, vamos pegar como exemplo aqui no gráfico. Então, se eu fazer a retração deste movimento aqui, até aqui em cima, eu vou pegar aqui, ó, até o topinho. Então, uma pessoa que trabalha com o gráfico limpo, não gosta de indicadores, ou não está habituado a traçar suporte e resistência, então traça um FIBO, né? Existem pessoas que traçam FIBO no gráfico diário, por exemplo. Eu vou pegar aqui e traçar um FIBO que é daqui até aqui. Vou esticar um pouquinho, ó, porque na real eu estou analisando essa perna aqui, tá? Só essa perna aqui. Essa perna eu estou analisando. O que aconteceu? O mercado, quando eu vi um box aqui de reversão, que é esse aqui, ou seja, eu fiz uma virada de box para baixo, eu consigo definir que isso aqui é uma pernada, né? É uma onda, né, totalmente compradora aqui, só candles verdes, box verde. Então eu posso ficar arrastando o FIBO até esse ponto. Então, até onde que foi essa correção? Olha só, gente, ela foi até 38,2. Chegou até criar um paviozinho aqui embaixo, ou seja, fez uma virada de box em cima do 38,2 e subiu. Que mais? Mas se eu não peguei o movimento inteiro, quero traçar na realidade a retração do movimento dessa onda aqui, dessa onda inteira. Então eu vou traçar até lá em cima, eu vou jogar até aqui, na real é aqui, tá? Vou fazer o seguinte, ó, Fibonacci, propriedades de Fibo, raio direito. Pronto. Agora esticou tudo. Então dessa perna até essa perna aqui. Olhem só. Como a gente está falando em proporções, né? Eu vou aumentando o tamanho da onda, as proporções vão aumentando também, ó. Aumentou isso aqui. Então daqui até aqui, o mercado, o preço retraiu até onde de novo, ó. Igualzinho o mesmo padrão que tinha formado antes. Um box de reversão deixou uma sombrinha, ou seja, rejeitou o mesmo preço e voltou até os 100%. E depois ficou brigando um pouco, né? Brigou e caiu. Então, como a gente tira proveito disso? Se eu não estou ainda no trade aqui, né? Vou pegar aqui, digamos que eu estou aqui, deixa o preço subir, e eu faço uma operação de venda, aonde? Faço uma operação de venda nessa virada de box. Aonde que está o meu primeiro alvo? Meu primeiro alvo tem que deixar aqui no 38,2. É uma resistência. Perdão, é um suporte. Um suporte bonito dessa operação é dentro dessa região aqui, ó. Tudo isso aqui é suporte. Se eu preciso de um alvo mais claro, vou no 38,2. Poderia ir aonde em regiões de suporte? Então, aqui no 38,2 é uma região de suporte. Se eu entrei vendido aqui, meu alvo é aqui. Ou meu alvo é onde? Meu alvo pode ser aqui também. Em um caso, outro caso vai ser aqui, mas é difícil o preço chegar até 61,8. Por quê? Porque eu estou no movimento altista, ó. A gente vai ver depois em linhas de tendência, ó. E a gente já viu no ano passado, estou em topos e fundos ascendentes. É mais certo que o preço ele retrai até onde? Até 38,2 ou no máximo até 50. Se eu estou apostando numa movimentação de compra. Porque se chegar a 61,8, vai me sinalizar uma reversão de tendência. Mas enfim, então eu entrei vendido aqui. Estou vendido neste box. E aí veio e a gente já tira alguma coisa do preço.
na posição. Ou faço uma parcial, jogo break-even, enfim. Ou seja, o FIBO auxilia para isso, tá? Para todos os movimentos, tanto os movimentos de compra, ou se eu apostei nessa perna aqui, olhem só, o mercado, ele veio caindo, o preço caiu, teve uma virada de box, então me confirma para traçar um FIBO nessa perna, ele retraiu, fez uma correção até 61,8 e voltou lá de novo, 100%. Parece coincidência, né? Agora, se é ou não é coincidência, como saberemos, né? Então, em diversas situações isso vai acontecer e a gente pode utilizar isso como o quê? Como motivos para nossas entradas. E da mesma forma que a gente usa FIBO para pegar retrações, a gente pode utilizar como alvos maiores, né? Para isso a gente tem a expansão de FIBO. A gente vai ver isso um pouco mais na ondas de Elliott, tá? Mas se eu tenho um movimento de alta, eu tenho uma correção, a gente espera que a segunda perna, que seria a onda 3, ela tem que ser no mínimo do tamanho da onda 1, com no mínimo um alvo, né? Um alvo de proporção, né? De tamanho, que por coincidência é aquela proporção de ouro, de 1,61,8 de quem? Desta perna aqui. Que bruxaria, né? Mas vamos ver como é que funciona. Então a gente pode pegar a projeção ou expansão de FIBO e a gente faz o seguinte: eu dou um clique na tela, eu dou um outro clique na tela e arrasto o mouse para baixo. Então a gente pode usar como alvos, né? Neste caso aqui, não chegou lá no alvo. Eu tenho alvos de 61,8, de 100, 61, 161,8. Um movimento de queda até este topo aqui. Então eu tenho este movimento. Então se eu tô vendido ou não estou vendido ainda, né? Faço uma operação, vejo um movimento de queda, eu aposto que no rompimento. Se eu entrar daqui na venda, aonde que é meu alvo? Meu alvo pode ser aqui no 61,8, numa projeção de 100%, ou então apostar em 61,8. Basicamente a gente joga a projeção de FIBO para frente, tá vendo? Pego essa projeção de FIBO, 100% da perna, e eu jogo ela para cá, 100%, tá vendo? Bateu certinho em 100%. A gente pega a FIBO, traça a FIBO aqui, vai cair lá no 61,8. Ó, foi até lá no 161,8. Quem começou a acompanhar o mercado, viu que ele estava comprador, fez uma pequena correção e quer testar em rompimento, o mercado começou a subir, entrou aonde? Entrou aqui nesse rompimento com stop no último fundo. O alvo dessa compra vai ser ou no 100%, numa parcial, ou no alvo cheio lá em 161,8, né? O day trade é interessante a gente visar no mínimo aqui 161,8 ou então 100%, né, do alvo, né? Então, gente, dê uma pesquisada aí a respeito de Fibonacci, expansão de Fibo. Não tem muito mistério, a perna 1, perna 2. É que eu não falei de Elliott, mas na aula, quando eu falar de Elliott, eu vou fazer uma ligação dos três temas, tá? Down, Fibonacci e Elliott. Que eu tenho aqui perna 1, perna 2, alvo 100%. Apostando o quê? Por que eu entraria nessa perna aqui? Apostando que eu estava vindo lá numa movimentação baixista, né? Aqui era uma movimentação baixista. Tive a confirmação do rompimento para formação de um novo pivô. Pivô, onda 1, onda 2, onda 3, alvo lá em cima. Então, usem como motivos, né? Motivos para buscar alguma coisa no trade. Usem FIBO, na dúvida, usem e acreditem, né? Então, para quem acredita, fica aí a recomendação do uso de Fibonacci com gráfico de Renko também. Valeu, pessoal!